Eu cumprimento a todos que estão assistindo a esse vídeo com a paz do Senhor. Meu nome é Moisés Amâncio e esse é o canal Assembleiano Apologista. E hoje aqui no canal Assembleiano Apologista é dia de debate e hoje nós estaremos acompanhando aí o debate de Moisés Amâncio do canal Assembleiano Apologista e de Kaique Tambosi do canal Mensageiro TJ. E o tema escolhido para o debate de hoje é o tema Estado da Alma após a Morte. Então gostaria de pedir a você que não é inscrito ainda no canal, que você possa se inscrever, para que você possa ficar aí por dentro de tudo que acontece aqui no canal Assembleiano Apologista. Lembrando a você que esse é um canal aí de perguntas bíblicas, de debates bíblicos, de versículos polêmicos e de estudos bíblicos. Então se você ainda não é inscrito, peço que você se inscreva aí e ativa o sininho das notificações. Vamos para o vídeo de hoje então. Bom, meu nome é Kaique Tambosi, sou do canal Mensageiro TJ. Se você quiser colocar o meu canal aí na descrição, né, para pessoas que estão interessadas, visitar lá meu canal, Mensageiro TJ, beleza? Bom, amigo, o assunto é a imortalidade da alma, né? Vamos ver o que a Bíblia diz sobre isso. Correndo lá em Ezequiel 18:4, diz bem assim, ó: a alma que pecar, essa morrerá. Vamos também lá para Gênesis 3:19, que lá dá um entendimento o que ocorreria quando morreria. Lá não fala que a alma vai para o inferno ou para o céu. Diz bem assim, ó: no suor do seu rosto comerá pão, até que você volte ao solo, pois dele foi tirado, porque você é pó, e ao pó voltará. E também agora eu vou te fazer uma pergunta, né? Você acredita que a alma dos animais fica vagando na terra, ou a alma do animal vai pro céu, enfim? Fica essa daí minha pergunta, tá bom, meu querido? Bom, então vamos lá, Kaique. Eu estarei respondendo aí a sua pergunta, mas primeiro gostaria de falar um pouquinho sobre o vocábulo nefesh aí, né? Que no hebraico é alma. O vocábulo nefesh, ele é traduzido por alma mais de 500 vezes no Antigo Testamento. E psique no grego, ela é traduzido mais de 30 vezes no Novo Testamento. E muitas outras vezes as duas palavras elas são traduzidas por vida. A alma ela refere a animais, como nós vemos lá em Gênesis capítulo 2, versículo 19, e algumas vezes ela vem significando homens, né, ou pessoas. Lá em Gênesis capítulo 2, versículo 7, 1 Crônicas capítulo 5, versículo 21, lá em Atos capítulo 2, versículo 41. Mas a palavra, geralmente, ela quer dizer sobre a substância incorpórea e imaterial, né, e invisível, que foi criada por Deus, né, a sua semelhança. Então a alma ela é a parte imortal do homem, em contraste aí com o corpo do ser humano. O apóstolo Paulo ele fazia distinção entre os três elementos, porque nós somos compostos de corpo, alma e espírito. O apóstolo Paulo lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23, ele fazia distinção lá entre corpo, alma e espírito. A alma ela é a parte que o homem possui em comum, né, que inclui aí o entendimento e a emoção. O espírito é a parte do homem que inclui a razão e a vontade e a consciência. E o espírito ele é imortal. E o corpo é a parte do homem que é a matéria, né? O seu corpo. Quando você usa Ezequiel aí capítulo 18, versículo 4, lá onde fala que a alma que pecar essa morrerá, realmente, né? O homem ele entrou através de Adão, através de um homem entrou o pecado, e através do pecado veio a morte. Então, quando está falando ali que a alma que pecar essa morrerá, nós sabemos que a palavra alma ela é uma palavra polissêmica. Então, ali está vindo no sentido da vida do ser humano. A vida porque quando o homem ele peca, através do pecado veio a morte. E um dia esse homem ele vai morrer. Como você citou o exemplo de Adão aí, Adão ele pecou, não morreu naquele momento, né? Como você citou lá que ao pó tornarás. Adão tornou ao pó. Depois de 930 anos ele morreu e o corpo dele voltou para o pó. Você entendeu?
Mas lá em Eclesiastes capítulo 12, versículo 7, lá está falando que o pó volte à terra como era, né, e o espírito volta a Deus que o deu. E quando você usa aí Ezequiel capítulo 18, versículo 4, dizendo lá que a alma que pecar, essa morrerá, então eu gostaria que você me explicasse para mim por que Jesus ele disse, lá em Mateus capítulo 10, versículo 28, não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Então, segundo o que Jesus Cristo ele disse, a alma ela não pode ser morta, porque a alma ela sobrevive após a morte. E agora, se o próprio Jesus disse isso, você vai contra o que o próprio Jesus ele disse, que não podem matar a alma, porque a alma sobrevive após a morte do corpo. Agora, respondendo a sua pergunta aí, você perguntou se a alma do animal ela vai para o céu ou se ela fica vagando aqui na terra. Eu acredito que você fez essa pergunta baseado em Eclesiastes capítulo 3, versículo 18. O capítulo 3, versículo 18, a parte B, ao versículo 22, que diz assim: para que Deus possa provar os filhos dos homens, e eles possam ver que são em si mesmo, como os animais, porque o que sucede aos filhos dos homens, isso mesmo também sucede aos animais. A mesma coisa lhe sucede. Como morre um, assim morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego, e a vontade dos homens sobre os animais não é nenhuma, porque todos são vaidade, todos vão para um lugar, todos são pó, e todos ao pó tornarão. Quem adverte que o fôlego dos filhos dos homens sobe para cima, e que o fôlego dos animais desce para baixo da terra, assim que tenho visto que não há coisa melhor do que alegrar o homem nas suas obras, porque essa é a sua porção. Quando Salomão ele escreveu esses versículos aí, Salomão ele estava falando tanto do corpo do homem, que vai para o pó da terra, quando morre, quanto do corpo do animal também, que vai para o pó da terra. Mas Salomão aqui, na verdade, ele estava querendo... o que ele queria fazer aqui com esse texto? Ele queria rebater a soberba do homem, né? Para que quando algum soberbo viesse a ler esses textos aí, ele pudesse refletir e se humilhar perante Deus, vendo que o homem ele foi feito do pó da terra, e ao pó ele tornará. Mas como eu já disse, lá em Eclesiastes capítulo 2, versículo 7, diz que o espírito ele volta para Deus. Agora eu gostaria de fazer a minha pergunta aí. Em 2 Pedro capítulo 1, versículo 14, o apóstolo Pedro ele falou sobre deixar o seu corpo. E lá em Filipenses capítulo 1, versículo 21 ao 23, o apóstolo Paulo ele disse que desejava partir e estar com Cristo. E lá em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 8, diz dessa forma: desejamos deixar este corpo para habitar com o Senhor. Então a minha pergunta é a seguinte: se Paulo ele desejava partir e estar com Cristo, sair do corpo dele para estar com Cristo, o apóstolo Pedro também falou em deixar o seu corpo. E em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 8 diz: desejamos deixar este corpo para habitar com o Senhor. Então, se o homem ele não tem uma alma imortal, em que sentido então, que sentido teria esses textos então? Eu gostaria que você explicasse para mim. Aproveitando aí também, gostaria de lembrar você que segundo o Salmo 42, versículo 6, a alma ela está dentro do homem. Lá diz assim: o meu Deus, dentro de mim, a minha alma está abatida. Então a alma ela está dentro do ser humano. E ela é a parte incorpórea, imaterial, a parte invisível do ser humano. Bom, você disse que a palavra ali, nefesh, significa vida. Bom, eu poderia trazer aqui vários textos que dão a entender que a alma não é imortal, que é mortal e destrutível. Poderia trazer aqui uns 200 textos que comprovam isso. Mas eu vou só pegar um texto que é de Marcos 3,4. Você diz que nefesh significa vida, partindo daí, vamos ver o que esse texto diz. Diz bem assim: a seguir, ele lhes perguntou: é permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Olha agora. Salvar uma vida ou matar uma vida? Mas eles continuaram calados. Veja, matar a vida. Matou, morreu. Meu Deus, tem um texto mais claro que esse? Bom, lá de Adão você cita o texto de Eclesiastes 7:12. Mas vamos ver o que a Bíblia, nova tradução da linguagem de hoje, diz. Veja o que ela diz lá no rodapé, a nota de rodapé. Desse texto diz bem assim: o nosso espírito voltará a Deus segundo o Antigo Testamento. O ser humano recebe de Deus olha agora, a respiração da vida.
A vida vem de Deus. Por ocasião da morte, esse sopro de vida volta ao Criador. Bom, vamos fazer uma ilustração agora. Por exemplo, o sangue representa a vida. Ele diz que pode comer a carne, só não comer o sangue. Por quê? Porque é de Deus. Outro texto, eu ia falar trecho, Gênesis 2:7. Diz bem assim, ó. E Jeová Deus formou o homem do pó do solo e soprou nas suas narinas o fôlego de vida. Esse fôlego de vida também, lá quando você diz que nefesh, né, também pode ser traduzido como fôlego de vida, né? E o homem se tornou um ser vivente. Então Jesus soprou nas suas narinas o fôlego de vida, né? Que nefesh pode ser traduzido como fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Claro, não é mais claro do que um só. Bom, Jó 34, 14 e 15 diz bem assim: se ele fixasse sua atenção neles e recolhesse o espírito e o fôlego deles, todos os humanos morreriam juntos. Olha esse texto. E a humanidade voltaria ao pó. Meu Deus, tem um texto mais claro que esse daqui? Mas vamos ver o que a Bíblia de Jerusalém diz no rodapé. Diz bem assim, ó. Outros traduzem por espírito, a palavra aqui traduzida por sopro. O que Deus pertence a saber o princípio da vida. Se você pesquisar a palavra lá, ruá, ela estará também como sopro. Bom, você cita lá o texto de Mateus 10, 28. Em primeiro lugar, não se pega textos isolados assim como você pegou. Bom, vamos ler o contexto, né? O contexto todo. Lá diz que eles poderiam sofrer perseguições e até serem mortos. Daí ele disse no verso 18: não temais o que matam o corpo. Ou seja, Jesus estava falando para não temar aquele que pode matar vocês, né? Seguindo, diz bem assim, ó. Temam aquele que pode destruir no inferno, né? Sepultura, como diz a Bíblia de vocês, no inferno. Bom, daí continuando diz bem assim: tanto a alma, ou seja, a vida completa, né? O ser humano completo, somente isso que ele queria dizer, né? Que poderia ser destruído, né? Bom, quer ver uma coisa mais interessante ainda? Vamos ler o que diz o verso 39, um pouquinho mais para frente, diz bem assim, ó. Quem achar a sua vida, a perderá. E quem perder a sua vida por minha causa, perdeu a vida, a achará. A palavra lá, vida, é a mesma colocada lá no verso 28 como alma, como você mesmo tinha dito, né? Então Jesus queria dizer que não era para teimar aqueles que podem tirar sua vida temporariamente, mas não podem tirar de vocês a vida, ou seja, a verdadeira vida que somente Jeová pode dar. Antes, temais aquele que é Jeová, que é a fonte da vida, e aquele que pode pôr um fim completo, em tudo, né? Vida, corpo e tudo, né? Era somente isso que Jesus estava falando, né? Bom, Eclesiastes 3,18. Não sei, amigo, por que distorcer tanto a Bíblia. Ela deixa muito claro. Diz bem assim, ó. Pois o que acontece com os humanos também acontece com os animais. Todos têm o mesmo fim. Mas aí você pode falar que é só o corpo, né? Eles morrem só o corpo. Mas vamos ver o que o texto diz. Como morre um, assim morre o outro. Olha agora. E todos eles têm o mesmo espírito. Meu, é um texto super claro, né? Vou te fazer uma pergunta agora. O que aconteceria com o espírito do animal? Essa vai minha pergunta para você. Porque ali diz que todos eles têm o mesmo espírito. Bom, daí continua o texto, né? De modo que o homem não tem nenhuma superioridade sobre os animais. Tudo é vão. Bom, você fala lá de Pedro. E nós acreditamos que Pedro seja parte dos ungidos. Ou seja, que ele irá governar com Jesus, né? Que irá para o céu. Nós acreditamos que ele ganhará imortalidade. Olha, ele ganhará imortalidade. Os ungidos no caso, né? Porque, tipo, ele pode perder, né?
o título de ungido, né? Vamos dizer assim, ele vai ganhar imortalidade. Também você citar o texto de 2 Coríntios 5:8. Lá é bem simples, né? Só ver o verso 1. Eles estavam esperando uma vida celestial, verso 5. Quem preparou para isso foi Deus. Paulo também não queria ser despido, ele queria que seu corpo fosse transformado. Olha também agora, 2 Timóteo 4:8. Diz bem assim, ó. De agora em diante me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, o justo juiz, me dará como recompensa naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que anseiam a sua manifestação. Ali está numa colocação no futuro. Enfim, você também lá cita o texto de Salmos 42:6. Mas na nossa Bíblia diz bem assim, ó. Ó meu Deus, minha alma está em desespero. Minha alma, eu, né? Quer ver uma coisa muito interessante? Olha lá o texto de Mateus 12:18. Ali dá a entender de quando Deus fala, olha, Deus fala minha alma. Isso dá a entender que é a minha pessoa, ou melhor, eu, né? Meu, esse texto é muito claro. Deus fala minha alma, ou seja, ele, né? Eu, como se fosse, né? Porque existe algo físico na alma de Deus? Bom, você sabe que as testemunhas de Jeová baseiam suas crenças em raciocínios lógicos da Bíblia. Por exemplo, trindade, imortalidade da alma, não tem um pingo de raciocínio. Isso daí você tem que concordar comigo. Porque agora eu te pergunto, você acredita que as pessoas quando morrem estarão num sono profundo, ou estão num sono profundo? Bom, se as pessoas estão num sono profundo, né? Quando morrem, né, por exemplo, como podem a alma ir para o céu quando Jesus ressuscitou? Por exemplo, quando Jesus ressuscitou Lázaro, né? Como é? A alma voltou para o corpo de novo, é isso? Bom, vamos ver a visão de pessoas que acreditam em imortalidade da alma. A pessoa estava morta, né? A alma foi para o céu, aí Jesus foi lá ressuscitar. Aí ele disse bem assim, ó. Ei, alma, desce daí do céu, vem aqui por favor, no teu corpo. No teu corpo de novo, né, pô? Aí a alma estava lá se divertindo no paraíso e falando com Deus no céu, mas Jesus ressuscitou e a alma voltou de novo e as pessoas que foram ressuscitadas, né, ficaram muito tristes, pois estavam se divertindo no céu e estavam com Deus. Ai, não sei como tem gente que acredita ainda nisso. Quer mais raciocínios bíblicos? Eu mando mais, meu amigo. Bom, se nós tivéssemos imortalidade da alma, Jesus não precisaria ressuscitar a gente, pois nós já estaríamos no céu. Mas por que Jesus vai ressuscitar as pessoas se nós já estamos no céu? Vai essa é a minha pergunta. Se a nossa alma é imortal, Jesus iria ressuscitar as pessoas em vão? Não acha? Concorda comigo, não é? Bom, vamos ver agora... eu gosto disso. Outra visão de pessoas que acreditam em imortalidade da alma. Pera, deixa eu ressuscitar todos vocês de novo, tá bom? Ei, vocês vão lá nos seus corpos de novo, tá? Eu vou ressuscitar vocês, tudo de novo, ressuscitar, tá bom? Você vai lá no teu corpo de novo, a alma vai lá, isso, tu também vai? Isso, parabéns, agora eu posso ressuscitar vocês tudo de novo, né? Ai, eu me estrago dele. Bom, quero que você refute meus raciocínios com seus raciocínios bíblicos, sem filosofia e sem fugir do assunto. Já aproveite e refuta meus textos, que refutei os seus. Só para deixar claro, se você acredita em imortalidade da alma, você tem que concordar comigo que as pessoas que estão lá no céu vão ter que voltar no corpo deles de novo, e daí Jesus vai lá e ressuscita eles tudo de novo, né? Porque Jesus quer ressuscitar as pessoas, né? Ele gosta de ressuscitar as pessoas. Isso daí tá claro na Bíblia. Jesus gosta de ressuscitar as pessoas. Bom, então vamos lá, Kaique. Eu vou começar aí pela sua última pergunta. E a sua última pergunta foi a seguinte: por que Jesus ele vai ressuscitar as pessoas se a alma delas já estão lá no céu? Então aí, né, qual seria aí o objetivo da ressurreição, né? Segundo a sua pergunta aí. Mas eu te respondo, o homem ele precisará ressuscitar para ele poder receber um corpo glorioso, igual ao de Jesus, conforme está escrito lá em Filipenses, capítulo 3, do versículo 20 ao 21, que diz assim as Sagradas Escrituras, a palavra de Deus. Mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso.
Então aqui fala claramente, nós receberemos um corpo igual ao corpo de Jesus Cristo, um corpo glorioso. E como que é esse corpo aí de Jesus? É uma pergunta, como é esse corpo de Jesus? Esse corpo, ele é um corpo que ao mesmo tempo ele tocava no material, né, porque ele comia peixe, conforme está escrito lá em Lucas capítulo 24, versículo 41, 42 e 43, e também ele era no mesmo tempo, esse corpo, ele era um corpo de osso, né, carne e osso, conforme está escrito lá em Lucas 24, do versículo 39, e o corpo ele tocava na matéria e ao mesmo tempo ele atravessava a parede, ou seja, Jesus, quando ele ressuscitou, ele tinha um corpo espiritual e um corpo material, conforme nós vemos lá em Lucas 24, versículo 39. Então nós receberemos também esse corpo glorioso, para nós poder habitar na nova terra, né? E na nova terra, a nova Jerusalém, ela descerá nessa nova terra. Então, o mundo material mais o mundo espiritual será igual ao corpo espiritual e material ao mesmo tempo. E você começou aí dizendo que tem diversos textos na Bíblia aí que diz que a alma ela não é imortal. Mas os textos que você vai apresentar aí são pouquíssimos, viu? Porque os textos que que vocês usam são pouquíssimos, mas o contexto também derruba tudo, viu? O contexto derruba tudo esses textos aí que você vai apresentar. E você falou também que você só ia pegar só um texto, lá em Marcos capítulo 3, versículo 4. Mas quando está dizendo aí, em Marcos 3, versículo 4, sobre salvar a vida ou matar, e esse matar aí se trata do corpo, viu? É do corpo que está se tratando esse versículo. E você disse que Eclesiastes 7, versículo 12, a palavra espírito aí, ela significa respiração. E você disse que é o fôlego de vida que volta ao Criador. Mas aí eu te falo agora, meu querido, os anjos, eles são espírito. Está lá em Hebreus capítulo 1, versículo 14. E agora, os anjos então eles são sopro? Os anjos eles são uma respiração? Você vê que perde totalmente o sentido. E quando o homem ele morre, a alma ela se desliga do corpo e ela se conecta no espírito do homem. A palavra ruá e pnevma, ela é aplicada tanto a coisas impessoais como também é aplicada ao espírito, que é uma substância incorpórea, que é a parte material do homem. E olha aí também a dificuldade que vocês entram para tentar explicar a palavra pnevma, que é espírito, o seu significado, porque quando vocês se deparam com essa passagem de João capítulo 4, versículo 24, onde diz lá que Deus ele é espírito, aí vocês esquecem, né, do significado aí de pnevma, que é porque aí perde totalmente o sentido, né? Porque se vocês forem querer dizer que a palavra espírito significa sopro, ou fôlego de vida, ou respiração, aí então vocês vão querer dizer, a hora que chegar em João capítulo 4, versículo 24, vocês vão dizer que Deus ele é um sopro. Perde totalmente o sentido. Deus ele não é um sopro, Deus ele é Deus, meu querido. E assim como Deus ele é espírito, ele colocou um espírito também no ser humano. E o espírito ele é uma substância incorpórea e é a parte imaterial do homem, que quando o homem ele morre, ou a alma ou o espírito vai para o inferno ou ele vai para o paraíso, que é o terceiro céu. Quando você usa uma ilustração aí, nessa ilustração você fala que o sangue ele representa a vida, querendo dizer que o sangue é a alma da pessoa, negativo aí também, viu? Porque a Bíblia ela está usando uma linguagem figurada. Porque uma pessoa ela pode morrer sem derramar uma gota de sangue. E o corpo daquela pessoa morre, mas o sangue fica todo dentro do corpo daquela pessoa, mas a pessoa morreu. Você entendeu? Você citou também Gênesis capítulo 2, versículo 7, onde Jeová ali ele criou o homem e soprou nas narinas o fôlego da vida. E depois você citou Jó, capítulo 34, versículo 14 e 15. Aí eu te pergunto, o que você refutou aí? Nesses versículos, você não refutou nada, porque até na sua própria tradução do Novo Mundo, está dizendo ali espírito e a respiração, né? O fôlego. Então esses versículos aí, eles são um tiro no seu próprio pé. Porque se Deus ele tirar o espírito, que é a parte imaterial do homem,
e tirar também a respiração de todos os homens, aí o corpo de todos esses homens, eles morrerão mesmo, eles voltarão ao pó. Deus ele não disse que é o espírito, a parte material que iria morrer, mas Deus ele disse que era o corpo que iria morrer. Tá entendendo? Quando você mencionou Mateus capítulo 10, versículo 28, você não refutou nada, viu? E ficou pedalando aí na parte que Jesus ele falou para não temer os que podem matar o corpo. Isso aí você lembrou, né? De falar. Não temer os que podem matar o corpo. Isso aí você lembrou de falar. Mas a parte que Jesus ele disse não podem matar a alma, isso aí você fez questão de pular. E isso aí está na sua Bíblia. Né? Essa parte que Jesus ele fala não podem matar a alma. Isso está na sua Bíblia também. Por que você pulou essa parte? Que até na tradução do Novo Mundo, como eu estou mencionando para você, está igual. Porque na tradução do Novo Mundo, ela faz distinção nesse versículo aí entre o corpo e a alma. E aí você pulou essa parte aí. E você passou para a parte onde fala temei aquele que pode lançar tanto a alma como o corpo no inferno. A alma que se trata aqui é a substância incorpórea, imaterial. E depois você usou o verso 39 para tentar explicar. Né? Você estava tentando explicar. E aí que quando você usou o versículo 39, que você se embananou mais ainda. Porque Jesus ele disse que quem perder sua vida, né, que é a morte do corpo, para mim achá-la-á. Mas por quê? Porque a alma ela herdará a vida eterna. Por isso que ele fala que quem perder sua vida, né, morrer, o seu corpo morrer por amor a Jesus, achá-la a vida, porque a alma dessa pessoa ela herdará a vida eterna. Você está compreendendo? E você sabe que no versículo 28, Jesus ele fez distinção entre a vida, né, que é o corpo, e a alma, que é a parte incorpórea. Né? O versículo 28 aí, do capítulo 10 de Mateus. E a palavra alma, como eu já disse, ela é uma palavra polissêmica, ela tem vários significados. E tanto é verdade isso, que a palavra alma ela também vem com um significado de substância incorpórea, que como eu já disse, lá em Salmo 42, versículo 6, diz que a alma ela está dentro do homem. E lá em Gênesis 35, versículo 18, diz que quando Raquel ela morreu, a sua alma saiu de dentro do corpo dela. E lá em 1 Reis também está dizendo que a alma daquele menino tornou a entrar nele. Você está compreendendo? Esse texto aí está lá em 1 Reis, capítulo 17, versículo 22. E você continua insistindo aí em dizer, né, que a palavra espírito significa sopro, né? Mas conforme eu já disse, lá em Hebreus capítulo 1, versículo 14, está falando lá que os anjos eles são espírito. Então os anjos eles são sopro? Eu te faço a mesma pergunta, os anjos eles são somente um sopro? Uma respiração? E também a Bíblia fala lá em João capítulo 4, versículo 24, que Deus ele é espírito. Aí eu te pergunto novamente, Deus ele é um sopro? Deus é uma respiração? Não, Deus é Deus, meu querido. Eu gostaria, vocês insistem que a palavra espírito significa sopro, né? Ou fôlego de vida, respiração ou ar. Então eu gostaria que você pegasse esse conceito aí sobre alma, sobre espírito, que para vocês é somente o fôlego, a respiração, né? Ou ar. Eu queria que você pegasse os seguintes textos que eu vou passar para você. Eu gostaria que você lesse depois para mim, Atos capítulo 17, versículo 16, Atos capítulo 19, versículo 21, 1 Coríntios capítulo 5, versículo 5 e 2 Coríntios capítulo 7, versículo 1. Eu gostaria que você pegasse esses 4 textos e a hora que chegasse, você lesse ele para mim, a hora que chegasse a palavra espírito, eu queria que você trocasse aí, ou por respiração, ou por fôlego, você entendeu? Ou por ar. Então faz esse favor para mim, troca aí para mim ver como que fica. Você vai ver que perde totalmente o sentido. Assim como está escrito que Deus ele é espírito, Deus ele não é sopro. Os anjos não são sopro. Aqui vai perder também nesses 4 textos que eu te passei, vai perder o sentido também. Faz isso para mim fazendo um favor. E na sua explicação aí de 2 Pedro, capítulo 1, versículo 14,
você disse que Pedro ele faz parte dos ungidos, ou seja, que é os 144 mil selados, né? E sem falar que esses 144 mil selados aí é um número limitado, né, de pessoas que vão para o céu. Olha a limitação que você expõe. Então, você falando dessa forma aí, que Pedro ele faz parte dos ungidos, você está querendo dizer então que só porque Pedro ele faz parte dos ungidos, ele pode então ter esse conceito aí com ele, de que quando nós morremos, nós deixamos o nosso corpo? Então fica mais essa pergunta aí para você. Porque Pedro ele disse aqui em 2 a Pedro, capítulo 1, versículo 14, que Jesus ele já havia revelado, olha só, ele já havia revelado a ele que em breve ele iria deixar o seu tabernáculo, né, ou seja, o seu corpo. E ainda Pedro lhe disse que depois da morte dele, que era para nós ter lembrança, né, disso, né, que ele estava falando ali naquele momento, você entendeu? E olha aí, meu querido, você também tentou refutar 2 Coríntios capítulo 5, versículo 8, hein? Mas mais uma vez aí, você não conseguiu, porque note aí que você disse que aquelas pessoas que estavam esperando ali uma vida celestial, né? Você disse que aquelas pessoas estavam esperando uma vida celestial. Mas você esqueceu aí de ler o versículo 6, porque lá no versículo 6 diz, no versículo 6, parte B, diz assim: sabendo que enquanto estamos no corpo, vivemos ausentes do Senhor, pois estamos andando por fé e não por vista. E no versículo 8, eles tinham o desejo de deixar o corpo para habitar com o Senhor, porque habitando com Deus, eles não precisarão, né, mais de usar a fé para crer que Deus ele existe, porque essas pessoas habitando com Deus, elas já estarão vendo a Deus, então não terá necessidade de exercer a fé para acreditar que Deus existe, porque elas já estarão na frente do nosso Deus. Engraçado aí que o versículo 6 também está da mesma forma, né? Lá está falando, estamos no corpo, lá está falando, está se tratando do corpo ali. Então também está na sua Bíblia, na tradução do Novo Mundo, meu querido, é só você olhar aí. E quando você menciona aí o texto de Filipenses capítulo 1, versículo 21 e 23, Paulo aqui ele tinha o mesmo conceito de Pedro, de partir e deixar o corpo e estar presente com Cristo. Agora, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 8, Paulo ele sabia que ele estava perto de partir, de morrer. E ele lembrou que na vinda de Jesus, os salvos que estiverem no paraíso, eles ressuscitarão primeiro, conforme está escrito em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. E no céu, nós receberemos a coroa da vida, que é o galardão. Mas Paulo ele não está negando aqui que sua alma já iria estar com Cristo. Ele não está negando esse conceito. E você falou aí que Salmo 42, versículo 6, está dizendo na tradução do Novo Mundo: ó meu Deus, a minha alma está em desespero. Negativo aí também, viu, meu querido? Não está escrito dessa forma, não. Na tradução do Novo Mundo está escrito dessa forma: ó meu Deus, a minha própria alma se desespera no meu íntimo. E o que é íntimo? O íntimo ele está dentro do ser humano. O íntimo é dentro do ser humano. Você está compreendendo, meu querido? E quando você usa Mateus 12, versículo 18, e diz ali que a alma significa a pessoa de Deus, é lógico, né, meu querido? Eu já te disse que por várias vezes que a palavra alma, ela é uma palavra polissêmica e tem vários significados. Eu já vou fazer minha pergunta para você aí, mas eu gostaria de mencionar que você saiu do nosso tema, viu? Nosso tema é a imortalidade da alma. E você citou aí sobre o tema Trindade. Eu acredito que você já está querendo fugir aí do nosso tema. Mas esse tema aí da Trindade a gente pode estar conversando um outro dia, viu? E outra coisa, a nossa palestra é sobre a Bíblia. E nós estamos falando de algo que é muito importante. Eu gostaria de te perguntar para você, por que você está rindo aí, tirando sarro? Vê se você respeita a fé do próximo, assim como eu estou respeitando a sua fé. Eu gostaria também de aproveitar e já falar sobre um texto que eu tenho certeza que você vai mencionar, que é Eclesiastes capítulo 9, versículo 5, onde Salomão, quando Salomão escreveu esse texto aí, o contexto, ele já ensina, já fala ali que as almas não vão saber de mais nada do que se faz debaixo do sol, ou seja, nessa vida, aqui nessa terra. E nessa época aí que Salomão escreveu esse texto, tanto o justo como os ímpios, eles iam para o mesmo lugar, que é o Seol. E aqui não se refere à palavra sepultura mesmo não, aqui é o inferno mesmo. Mais uma pergunta, por que
tanto os justos como os ímpios, eles iam para o mesmo lugar, que era para o céu, o mundo dos mortos. Eles iam para o mesmo lugar, mas os salvos eles iam para um lugar separado do ímpio. E isso também só aconteceu no Antigo Testamento, mas depois, quando Jesus ele morreu e ressuscitou, agora depois da ressurreição de Jesus, quando o justo ele morre, ele vai direto para o terceiro céu, que é aquele terceiro céu onde o apóstolo Paulo ele foi arrebatado e ele viu o terceiro céu, conforme está escrito lá em 2 Coríntios, capítulo 12, do versículo 2 ao versículo 4. E quando você fala aí do versículo 5, que os mortos eles não sabem coisa alguma e não tem recompensa, o que não tem recompensa aí os salvos é o corpo do salvo que não tem recompensa, porque só vai ter recompensa o corpo dele quando o corpo dele ressuscitar com um corpo glorioso, aí sim vai ter recompensa, entendeu? E a memória, o amor, o ódio e a inveja conhecidos nesse corpo perecerão mesmo quando o corpo ele morrer. E também quando o corpo do ser humano ir para o Seol, perecerá mesmo, né? O conhecimento, a inveja, não vai ter mais nada disso lá no céu, do que acontece aqui nessa vida. Então, as almas quando morrem, elas não têm mais ligação nenhuma com essa vida, né? Porque as almas elas não são oniscientes. Porque nós vemos lá em Hebreus capítulo 9, versículo 27, que quando o homem morre, ele está ordenado a morrer só uma vez, vindo após isso o juízo. Então, por isso que no céu não há amor, não há ódio, não há inveja, e isso é tudo pelas coisas dessa vida, dessa terra. E nem no versículo 10, as obras, as indústrias, nem a ciência, e nem a sabedoria, e nem a sabedoria das coisas que acontecem aqui nessa vida, nessa terra. Todo o contexto está falando desse século. E debaixo do sol, versículo 6, versículo 9, também o versículo 9 usa a expressão nesta vida. Então fica claro aqui que está se falando dessa vida. E agora eu vou fazer a minha pergunta aí para você. Minha pergunta é a seguinte: a Bíblia ela mostra vários textos aí provando que a alma ela é a parte material do homem e ela sobrevive após a morte. E ela vai ou para o céu, né, que é o inferno, ou ela vai para o terceiro céu. Vou citar alguns exemplos aí de textos que comprovam isso. Lá em Isaías capítulo 14, versículos 6 ao 11, lá está falando de uma música, né, irônica, que ela deveria ser cantado ao rei da Babilônia, quando esse rei viesse a morrer. E na música diz que as almas lá do inferno, elas saíram ao encontro do rei, e elas diziam para o rei: tu obedeceste como nós, e tu estás semelhante a nós. E lá em Lucas capítulo 16, versículo 22, Jesus ele conta lá a parábola, né, uma história que é real, não é uma história que é ficção não, porque Jesus ele não conta mentira, Jesus ele não conta a história da carunchinha. E nós sabemos que a parábola ela serve para ensinar uma verdade moral e espiritual. Então Jesus, quando ele contou essa parábola aí do rico e do Lázaro, ele contou uma história que foi verdadeira. E lá nós vemos que tanto o rico lá no céu quanto o Lázaro, que estava lá no paraíso, né, num lugar separado ali, no seio de Abraão, eles estavam conscientes, eles estavam conversando ali. E também outro texto é quando Moisés ele já havia morrido, e Moisés ele apareceu lá no Monte da Transfiguração, ali em Mateus capítulo 17, versículo 3, e a alma dele apareceu ali, e ele estava consciente ali no Monte da Transfiguração, e ele estava falando ali com Jesus, você entendeu? E aí a pergunta é a seguinte, né? A Bíblia ela mostra aí vários textos, né, provando que a alma ela é a parte material do homem, e ela sobrevive aí à morte, né? E a alma ela vai ou para o inferno, ou ela vai para o terceiro céu. E então como que se a Bíblia ela mostra todos esses textos aí, você ainda continua negando aí o estado intermediário da alma, e você está indo contra a Bíblia ainda. Então gostaria que você me explicasse sobre isso aí. Tá bom, amigo. Em primeiro lugar, você usou várias falácias, né? Também não respondeu meus raciocínios. Segundo lugar, você tentou denegrir a minha pessoa, né? Pra fugir dos argumentos. Mentiu também, né? Falou que tem poucos textos e ainda os contextos derrubam tudo, né? Mas isso daí que você falou é uma pura de uma mentira. Tem mais de 50 textos que provam a mortalidade da alma, não é imortalidade. Eu podia trazer aqui, né? Mas senão vai ficar muito longo. Bom, e lá no meu raciocínio, se te ofendeu, amigo, me desculpa, tá? Porque esse daí não foi o que eu queria, né? Não foi minha intenção. O que eu queria mesmo é, tipo, fazer uma ilustração de como seria se a alma fosse imortal, tá bom? Mas é sério, eu não sabia que ia te machucar alguma coisa assim, tá bom? Mas me desculpa aí.
Então foi mais para a pessoa entender com raciocínio o que a Bíblia quer passar. E eu vi que isso daí não fazia sentido, se é que me entende, tá? Mas me desculpa mesmo, tá? Eu não sabia que tinha te machucado, alguma coisa assim, tá bom? Bom, vivendo e aprendendo, não é mesmo? Bom, mas mesmo assim você não respondeu também o raciocínio lá. Eu sabia que você ia fugir, eu tinha certeza que você ia usar alguma falácia, eu ia tentar pegar textos isolados para comprovar aquilo, né, que não tinha nada a ver com aquele texto que você citou, ou ia pegar um pouquinho da filosofia, né? Bom, eu quero que me responda, né, porque você fugiu do assunto, seria fato. Quero que me responda se Jesus ressuscitava as pessoas depois de mortas e dizia que elas estavam dormindo. Quer dizer que a alma, olha o raciocínio de quem acredita na imortalidade da alma, ó, escutem, é assim que eles pensam, tá? Quer dizer que a alma foi para o céu, ela estava lá no paraíso, né? Daí Jesus chamou ela lá do paraíso, né? Ei, volta aqui. E depois que depois que a pessoa foi ressuscitada, ela ficou muito triste com isso, né? Então é meio que assim o raciocínio, né? Imagina, a pessoa vai lá no paraíso, daí Jesus coloca na imperfeição de novo. Meu amigo, isso daí não existe. Sabe o que acontece com a alma e o espírito? Ela volta a Deus, só isso, ela volta a Deus, porque é de Deus. Depois eu vou explicar mais sobre isso. Às vezes eu coloquei uns textos que você não conseguiu compreender meio, mas tipo, depois eu vou te falar certo como nós acreditamos, né? Acreditamos assim. É porque esse negócio de espírito e alma é um negócio muito complexo, tá? Não é bem assim como você pensa. Mas depois eu vou te mostrar como é que nós acreditamos, né? Nós acreditamos sim que a alma, que seria a vida, a nossa vida, volta a Deus, né? Porque é de Deus. E o espírito, que seria a força ativa de Deus, ou o que mantém nós, também vai de Deus, porque é de Deus. Mas depois eu vou explicar, tá? Certinho sobre isso daí, beleza? Bom, lá de Jesus você também não provou nada, tá? Porque Jesus tem que ressuscitar os mortos no final. E como vai ressuscitar a imortalidade da alma? Quero ver um texto que vai tudo por água abaixo, amigo. Eu duvido você conseguir refutar esse texto aqui. Acho que você não consegue. Você vai até conseguir, mas tipo não vai fazer muito sentido. Bom, 1 Tessalonicenses 4:3. Além disso, irmãos, não queremos que vocês fiquem na ignorância quanto aos que estão, olha só, estão dormindo na morte. Entendeu? Dormindo na morte. Ah, mas é só o corpo. Amigo, não é assim que funciona, não é o corpo que está dormindo. Ah, pelo amor. Eles estão dormindo na morte. É isso daí, eles estão dormindo, estão lá. Dormindo, só espírito e a alma volta a Deus, porque é de Deus, mas eles estão dormindo. Eles não sentem nada, eles não falam com Deus, nada, eles estão dormindo, só isso daí. Olha só, para que não fiquem pesarosos como os demais, que não têm esperança. E daí você fala, mas o contexto derruba tudo. Bom, vamos ver o que o verso 16 também fala. Porque o próprio Senhor descerá do céu com uma chamada de comando, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os mortos em união com Cristo, olha só o que vai acontecer com eles? Se levantarão primeiro. Me explica isso. Vocês já estão lá no céu, como vai levantar, meu amigo? Meu Deus, não tem sentido isso. Sim, nós receberemos um corpo glorioso, né? Mas se a alma é imortal, já está lá no céu, no paraíso, por que vai glorificar de novo, hein, amiga? Se ela já está lá. Isso daí não faz sentido, tá? Me desculpa. Explica isso daí. E não é para nós poder, como você falou, é para nós poder. É para nós podermos, sabe? No português, né? Mais clássico, vamos dizer assim. Bom, mais uma falácia e mentira. Tem vários textos, né? Como eu já disse, e o contexto, ao contrário, fortalece o texto. E aí você fala pouquíssimo, né? Pouquíssimo? Quer que eu apresente mesmo? Se quiser, eu posso mandar um áudio só falando de todos os textos. Todos não, mas vários textos, se quiser. Então, não vem falar coisa que não sabe, tá bom? Bom, eu poderia ficar aqui bastante tempo aqui, né, falando. Bom, pois eu peguei um texto e deixou muito claro, né, em Marcos 13, 4, daí você falou que se trata do corpo. Realmente se trata do corpo, mas daí o que é o corpo? O que sou eu? Eu sou uma alma. É isso daí que eu quero te dizer. Eu sou uma alma. A alma, meu amigo, não é o que você pensa. Tem vários significados, tá? O termo alma.
Então, é isso que eu quero te dizer. Que ele pode ser eu. Eu moro, a minha alma mora. Entendeu? Porque tem vários significados, né? Como eu já disse. Então, o eu moro. Entendeu? Bom, em primeiro lugar, né? Você diz que a alma é a vida, agora se embanana tudo, né? Bom, enfim. Eclesiastes 7:12. Meu amigo, eu tô pegando texto aonde, cara? Eclesiastes 7:12? Eu nem me lembro de ter citado esse texto, mas enfim. Agora vem o argumento que você falou mais esdrúxulo que eu achei. Você fala lá dos anjos e de Deus, que eles iriam ser um sopro. Bom, meu Deus do céu. Como eu já te disse, tem vários significados, né? Bom, veremos. Vamos partir para o significado da palavra agora. Bom, a palavra grega pneuma, espírito, deriva de pneu. Eu não sei se isso faz sentido, mas eu meio que raciocinei o pneu. Pneu tem a ver com ar, né? Pneu tem ar dentro. Que significa respirar ou soprar. E crê-se que a palavra hebraica ruá, espírito, derive de uma raiz que tem o mesmo sentido. Que tem o mesmo sentido, né? Eu tô lendo agora, né? Porque eu pesquisei a palavra. Ruá e pneuma, portanto, significam basicamente fôlego. Olha agora, não é? Olha agora. Mas tem significados ampliados, além do sentido básico. Olha, ampliados. Então não é só fôlego, entende? Então não gostei daquele teu argumento, não. Passou uma má impressão de nós, tá? Mas, tipo, você tem que falar coisas verdadeiras, vamos dizer assim. Bom, podem também significar, olha só, podem também significar vento. Então, aquela palavra pode sim significar vento, a força vital nas criaturas viventes, o espírito que a pessoa revela ter, pessoas espirituais, inclusive Deus e suas criaturas angélicas, e a força ativa de Deus ou seu Espírito Santo. É isso daí, meu amigo. Não tem nada em falar que os anjos, Deus é um sopro. Meu amigo, nada a ver. Olha ali, ó, tem um sentido ampliado, tá? Não é somente sopro. Pode significar várias coisas. Então, aquele teu argumento, meu amigo, foi por água abaixo. Me desculpa. Bom, então você tem que concordar comigo que sim, que a palavra ali pode ser sopro. Amigo, não tenho o que falar, tá? A palavra aí pode ser sopro. Tem várias pessoas que falam que concordam. Teólogos concordam comigo. Tava vendo vários vídeos no YouTube e eles falam que pode ser sim sopro. Então, falar que a palavra não pode ser, isso daí é mentira, tá bom? Porque olha o que a Bíblia de Jerusalém, que você nem refutou, né? Fala no rodapé, que eu citei. Que você não refutou, né? Vai lá e pesquisa a palavra para ver se não pode ser fôlego de vida também, ou sopro, né? Vai lá, pesquisa no Google, meu amigo. Vai lá. E aí você vai ver se a palavra pode ou não pode. Ela pode sim, tá? Bom, você falar lá que perdeu o sentido, verdade, perdeu o mesmo sentido. Quando eu falei dos meus raciocínios que não refutou isso, daí sim, perdeu o sentido, né, na verdade. Bom, você falou dificuldade que nós entramos, né? Bom, já refutei isso daí, né? Eu acho que aqui quem fez uma dificuldade aqui foi você, tá bom? Você que usou argumento nada a ver, né? Porque, como eu já disse, tem um sentido ampliado, tá bom? Então, que nós entramos em dificuldade, descarta isso daí. Bom, e também a dificuldade aqui de vocês é não aceitar que Jesus vai ressuscitar as pessoas. Não que elas já estão ressuscitadas, amigo. Ela fala que Jesus vai ressuscitar as pessoas, não que elas já estão ressuscitadas. Isso daí é uma dificuldade de vocês, tá? Bom, você diz lá que eu esqueci o significado. Outro argumento esdrúxulo, né? Até mesmo eu já falei do significado. É sério, eu ainda não sei por que você citou aquilo. Bom, não, pera. Ele Deus, né? No caso, colocou um espírito em nós. Bom, na verdade, ele dá o espírito, tipo... Bom, esse assunto aí eu vou falar mais pra frente, tá? Sobre como funciona isso daí. É porque às vezes eu citei alguns textos e você meio que embananou, sabe? Por causa que não é bem assim como você tá pensando, né? É porque assim, ó. Bom, eu vou falar isso daí mais pra frente no áudio. Mas vamos ver Gênesis 2, 7 e 7 que diz: E Jeová Deus formou o homem do pó do solo e soprou nas suas narinas o fôlego de vida. E o homem se tornou um ser vivente. Agora eu faço uma pergunta. Essa é a minha pergunta. O que Deus soprou
é nas suas narinas. O que que ele soprou? O fôlego de vida. Então, meu amigo, é isso daí. Então, quando você fala lá que Deus deu o Espírito, na verdade, se ele não dá Espírito para nós, nós não continuamos vivos. Quer ver uma ilustração? Pega um rádio e tira ele da tomada. O que que acontece com o rádio? Ele desliga. E o que que acontece com nós se nós não ganhamos, por exemplo, o Espírito? Se Deus tira o Espírito de nós, o que que acontece? Me diz aí. Amigo, nós morremos? É isso daí que eu quero dizer. Então o Espírito ele não vai lá pro céu e ficar lá vagando, não, amigo. O Espírito volta a Deus. E daí você fala lá que dei um tiro no pé naquele texto. Um tiro no pé. Meu amigo, meu pé é de ferro. Continuando, você fala lá do terceiro céu. Amigo, onde que você tirou o terceiro céu na Bíblia? Onde na Bíblia que diz terceiro céu? Que nós vamos para o terceiro céu. Bom, lá da ilustração do sangue, não precisa inventar coisas que eu não falei. Porque eu somente quis me referir que o sangue é de Deus, como a alma, né, ou seja, a vida nossa é de Deus. Somente isso. Eu não referi nada, tá? Você aí já tá inventando coisa que eu falei, porque eu não falei isso. Eu não quis me referir a isso, se é que você estava pensando. Eu quis me referir que o sangue é de Deus, somente isso. E como a alma, né, ou a vida é de Deus. É isso que eu quero falar, se é que me entenda, né? Bom, em Mateus 10, 28, não refutei nada. Bom, só para você então, né? Se quiser, eu refuto de novo. Bom, diz: e não fiquem com medo do que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Você também tinha falado lá que eu pulei esse texto. Na verdade, eu não sei se eu pulei. Se eu pulei, me desculpa. Mas eu vou refutar de novo, tá? Eu vou falar então. Eu não sei se eu pulei ou não, enfim. Bom, lá eu vou falar de novo esse texto. E não fiquem com medo do que mata o corpo, mas não podem matar a alma. Eu vou jogar outro texto em cima, que é de Ezequiel 18:14. Por que será que ele diz que não podemos matar a alma? Bom, Ezequiel 18:14 diz bem claro. Bom, diz o texto de Ezequiel bem assim: pois todas as almas pertencem a mim, ou seja, pertencem a Deus, as almas pertencem a Deus, a nossa vida pertence a Deus. É simples assim. Tanto a alma do Pai como a alma do Filho pertencem a mim. A alma... não, aqui já deu, né? Mas enfim, ali diz que a alma pertence a Deus, ou seja, a vida nossa pertence a Deus. É só por isso que eles não podem matar a alma. Por quê? Porque é de Deus, somente isso, não tem mais. Não tem o que eu inventar coisa nesse texto. Ele diz bem claro, né? Porque a alma é de Deus, ou seja, a nossa vida é de Deus, somente isso daí, tá bom? Eles não podem matar a alma, claro que não, eles não podem matar a verdadeira vida que só Deus pode dar, porque a nossa vida, como diz Ezequiel, né, é de Deus. Bom, e daí mais pra frente Ezequiel ainda refuta a imortalidade da alma, é incrível. E ainda diz bem assim, ó: a alma que pecar é a que morrerá. Ali já diz que a alma que peca morre. Então, amigo, não tem o que falar que a alma não morre, ela morre ali. A alma que pecar, essa morrerá. Morrerá. Pera aí, deixa eu falar bem devagar. Morrerá. A alma morrerá. Entendeu agora? Bom, eu acho que sim, né? Por que não pode matar, né? Porque não pode matar, eu já disse, né? Porque não pode matar, porque pertence a Deus, né? É algo de Deus. Bom, como eu já disse, se a alma é a vida, lá em Ezequiel, a nossa vida pertence a Jeová, né? E só ele pode matar a verdadeira vida. E vocês já dizem que não pode. Mas veja, a alma que pecar, essa morrerá. Como eu já disse, né? Por que eles não podem matar a alma? Porque pertence a Jeová e só ele pode julgar a alma, ou seja, a vida, né? E o texto continua: em vez disso, temam aquele que pode destruir na guena, né? Destruir tanto a alma, a verdadeira vida, né? Tá dizendo, porque pertence a Deus, então Deus destrói aquela vida, né? Que só Jeová pode dar. Por quê? Agora vai na pergunta. Ali diz, ó, destruir a alma. Então a alma ela vai ser destruída. A nossa vida, a nossa verdadeira vida, ou seja, aqui nós temos esperança, né? Por quê?
a nossa verdadeira vida, ou seja, a nossa alma pertence a Deus, né? E Ele vai julgar por causa do que o que nós fizemos, se nós fizemos algo de errado ou não. E lá diz, no final Ele vai julgar tanto o corpo, né? Ou seja, o nosso corpo, porque Ele vai precisar ressuscitar nós para jogar na guena, né? Ou seja, o corpo, tanto a vida, que a nossa vida, tipo, é Deus que tem, né? Vamos dizer assim. Então, é isso daí que fala o texto, mas daí vocês dizem que Deus não destrói a vida, não destrói a nossa vida. Ele não vai destruir no final a nossa vida. Fala que vai ser torturado eternamente, mas ele deixa claro, meu amigo, destrói a vida, ou seja, a alma, né? E também o corpo junto, né? Porque vai precisar ressuscitar, enfim. E o versículo 39 ainda fortalece mais o que eu disse. Você disse que me embananei, eu ia falar. Bananei tudo. Não sei da onde, tá? Porque diz: quem achar a sua vida, a perderá. Ou seja... Bom, eu vou ler todo o texto. Quem achar a sua vida, a perderá. Quem perder a sua vida por minha causa, a achará. Ali diz claramente, perder a vida... por quê? Por causa de Jesus, né? Ali diz, perder a vida por causa de Jesus. Por minha causa, né? Porque estava falando lá, se não me engano, que eles estavam sendo perseguidos. Então, se eles perdessem a vida por causa de Jesus, eles iam achar, por quê? Por causa que pertence a Deus, e Deus ia ressuscitar eles. Somente isso, né? Como ele estava falando lá no corpo, né? Que não era para temer, pois Jeová, né? Eles não podem matar, né? A verdadeira vida que somente Jeová pode dar, né? Mas porque... Agora vai perguntar por quê, né? Bom, ali diz que perder a vida por minha causa a achará, ou seja, terá ela de novo, né? Enfim, é somente isso que ele queria dizer, né? Simples. Isso que eu nem pesquisei, né? Só usei meu raciocínio lógico. Bom, se eu pulei, não sei, né? Como eu já disse, eu pulei, eu não sei. Mas agora eu deixei bem esclarecido, tá? Será que lançar na guena ou destruir na guena, como está escrito na Bíblia de vocês? Será que é lançar na guena ou destruir na guena? Isso daí você não fala, né? Você diz que eu pulo, mas isso daí você não fala, né? Destruir na guena, né? Ou seja, não vai mais existir. Bom, Gênesis 35:18 dá a entender que ela, né? Me perdoa. Dá a entender que ela está nos últimos dias, né? Da sua vida, que é a sua vida, né, tá se partindo, né, usando um termo para entender melhor, que ela tá se partindo, né. Imagina, por exemplo, tem alguém ali do teu lado, ele tá se partindo, né, a vida dele tá se partindo, ou seja, ele tá morrendo, né, é somente isso, meu amigo. 1 Reis 17:22, somente voltou a vida para o menino, ele viveu, só isso. Não tem mais nada demais, meu amigo, só voltou a vida para ele de novo, e ele viveu, simples assim, não precisa criar balela. Bom, você diz que eu fico insistindo que a palavra ali espírito significa sopro. Sim, meu amigo, porque é o que significa. Pesquisa a palavra ali no Google para ver o que vai falar. Vai lá. Também já aproveita e vai lá no YouTube e vê o que o professor Fábio Sabino ele diz sobre aquela palavra ali. Tá? Vai lá ver o que ele fala. Então, ele também diz como nós, né? Que pode ser ampliada, enfim. Bom, já te respondi, né? Sobre aqueles argumentos que você cita 2 vezes, né? Bastava uma vez. Se Deus é um sopro, não. Isso daí já refutei. Bom, você cita mais 4 textos. E eu já refutei no começo, né? Lá quando eu disse que o significado da palavra. E o problema é que vocês não aceitam que a palavra espírito pode ser sim sopro. Ela pode sim ser sopro. Dá uma pesquisada, como eu já te disse, dá uma pesquisada. A Bíblia de Jerusalém, como eu já disse, né, também dá uma pesquisada lá. E não é nós. Você falou, e não é nós ter lembrança, né? É nós termos lembrança, né? Só pra corrigir você ali, quando você falou. Bom, eu já falei, né? Ele fazia parte dos ungidos, ou seja, ele iria governar lá no céu com Jesus, somente isso. Eu logo vou refutar isso daí, tá? Pra frente que você falou.
Bom, eu não sei, amigo, onde você pega esses textos que eu nem falei? 1 Coríntios 5:8. Eu falei de 2 Coríntios 5:8, né? Bom, eles tinham uma fé, né, e uma esperança celestial. Só isso, amigo. Não precisa criar teorias. Eles só tinham esperança de viver no céu, somente isso. Eles queriam ficar com o Senhor, né? Se essas pessoas não fazem parte daqueles que querem reinar com Jesus, então olha Atos 24:15. E eu tenho esperança em Deus, esperança que esses homens também têm, de que haverá uma ressurreição tanto de justos como de injustos. O que haverá lá no final? Essa é a minha pergunta. Outra pergunta, o que haverá? Haverá uma ressurreição, tanto de justos como de injustos. Então, amigo, não é que, quando eu moro, a minha alma vai pro inferno. Quando eu moro, a minha alma vai pro céu. Não, meu amigo, ele diz, vai ter uma ressurreição, tanto de justo e de injusto. Não que ele já está condenado, amigo, ele vai ser condenado, né? Não que ele já está, tipo, ele morre e daí já vai lá pro inferno, amigo. Esse texto ali derruba o que você falou, tá bom? Bom, ali diz que Jesus vai ressuscitar, né, as pessoas, não que elas já estão lá no céu, né, todas, né? No céu, nos recebendo a coroa da justiça. Olha o texto que diz, Salmos 37:9. Lá diz que quem espera em Jeová vai possuir a terra. Mas isso já iria mudar de assunto, né? Você diz lá do céu, mas ali diz que quem esperar em Jeová vai possuir o quê? O céu ou a terra? A terra, né? Só aqueles que estão mesmo querendo ter uma vida celestial, né? Tá mudando de assunto, né? Não que nós vamos para o céu, né? Tem várias pessoas que não acreditam em imortalidade da alma também, né? Tem várias pessoas, eu vou citar algumas aqui. Por exemplo, John Wycliffe, né? Não sei se é Wycliffe ou Wycliffe, mas enfim. Ele trabalhou na primeira tradução da Bíblia, né? Para o idioma. Mais uma mentira que você fala, né? Salmos 42:6. Meu amigo, quanta mentira! É sério, desculpa, mas você tá sendo mentiroso, tá? Olha como tá escrito na nossa Bíblia que você mente. Salmos 42:6. Tá escrito: oh meu Deus, minha alma está em desespero. Tá escrito isso daí na nossa Bíblia, só isso. Não sei de onde que você fala que a nossa Bíblia tá escrito assim, que é tudo uma mentira. Tá escrito somente isso. Tem um rodapé que diz, oh meu Deus. Não, me desculpa. Diz minha alma, não que você inventou lá. Tá? Não minta. Você não refutou nada ali, tá? Antes que eu me esqueça, você falou que eu dei um tiro no meu próprio pé, né? Bom, talvez pra você, né? Eu acho que talvez desviou a bala. Pois acho que não entendeu o que eu queria falar naquele texto, né? Bom, eu queria mostrar para você, né? Dar um entender que Jeová recolhe o espírito e o fôlego. Era isso. Por quê? Eu sei que você vai citar o texto de Salmo 146:4, né, também. Seu espírito sai e eles voltam ao solo. Neste mesmo dia, os seus pensamentos se acabam. Mas por que sai? Bom, vamos lá em Gênesis 1:2, diz: e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Almeida é atualizado. De acordo com esse texto, o Espírito é de quem? Agora vai ser a pergunta. É de quem, de acordo com esse texto aí? É de Deus? É de Jeová, né? Vou fazer uma ilustração agora. Eu já tinha feito, mas vou fazer de novo. Tem um rádio, né? O que precisa para aquele rádio funcionar? A força, né? Então, a mesma coisa. O que Jeová soprou em Adão? O fôlego de vida, né? O que acontece quando a pessoa morre? O fôlego de vida, espírito, né? Volta a Deus. E a alma? Bom, o significado da alma pode ser eu, né? Ou minha pessoa, né? Ou vida também, etc. E o que diz Ezequiel 18:4? Pois todas as almas pertencem a mim. Viu? Pois todas as almas pertencem a mim. Pois todas as almas pertencem a mim. Não é que você vai vagar lá, porque as almas pertencem a Deus. Então volta a Deus, entendeu agora? Isso daí também já refuta aquele texto lá. Que você tinha falado que a alma não mora, né? Lá que eu me embananei, era uma mentira. Enfim. Então, obviamente, voltará a Deus. Então, quando você fala lá dos ungidos, é simples. Como a alma e o espírito dos ungidos volta a Jeová, ou seja, sim, ele sai e volta a Jeová, né?
Agora eu te faço uma pergunta, será que Jeová não pode transformar o ungido lá no céu em um ser espiritual? É óbvio que sim. Então era isso que queria te falar, era isso, não que eu queria dar um tiro no meu pé. Eu acho que você não entendeu, talvez. Mas é alma também pode significar o eu, a minha pessoa, pois essas duas palavras têm vários significados, né? E por isso que esse assunto, né, como eu já disse, é muito complexo, tá? Mas é isso que acontece com os ungidos, entendeu? Como eu quis falar agora, que volta a Deus, né? Nossa vida, e Deus sim pode transformar o ungido em um ser espiritual no céu. Também falar dos 144 mil, né? Daí foge do assunto, eu não vou falar disso. Se quiser, pode ser outro debate, mas enfim. Pois o Espírito é de Deus, então logo vai voltar a Ele quando morrermos. Simples assim. Não que nós vamos ficar no céu ou no inferno. Não precisa fazer muita confusão, tá? Falando que as pessoas que Jesus ressuscitava foram para o céu, lá com Deus, no paraíso. E depois Jesus falou para eles sair do paraíso e voltar no corpo. Esqueça, tá? Não é assim que funciona. Pelo menos o que a Bíblia diz não é assim. E pelo menos o que o meu raciocínio também diz não é assim. Bom, você citou vários textos, né? Às vezes eu posso ter deixado de falar algum, mas qualquer coisa, as pessoas que estão vendo, ou você mesmo, podem ir lá no JW, tá? Dar uma pesquisada, enfim, nos textos. Então lá dos anjos já foi refutado, né? Pelo próprio significado da palavra. Podem ser muitos. Bom, você fala lá também de Lázaro, né? Bom, obviamente aquela história é simbólica, não literal. Porque veja o verso 22. Ambos morrerão na mesma ocasião. Muita coincidência, não para um caso real, não acho? Afinal, céu, Hades, inferno, é espiritual ou físico para eles? Para eles, né, quer dizer. Verso 27. Será que os salvos e os condenados iriam poder de vez em quando bater... Desculpa, deixa eu falar de novo, porque eu tô lendo aqui. Verso 27. Será que os salvos e os condenados iriam poder de vez em quando bater um papo, como acontece na passagem? Então, tipo, falar no inferno, ei amigo, e aí, beleza, cara? Então, meu amigo, não é assim. Imagina pessoas salvas falando com seus filhos ou pais, que estão em chamas por toda a eternidade. Você já pensou nisso daí? Se fôssemos entender literalmente essa parábola, ela teria ocorrido por volta do ano de 1513 a.C. Ou quando? Sim, pois Moisés e os profetas não viveram todos na mesma época, assim eles significam outra coisa no relato. Porque Eurico pediu para Lázaro ser enviado e não ele mesmo. O que seria mais conveniente? Eu livraria do tormento? Bom, se fôssemos entendê-la literalmente, então não haveria significado oculto, mas Jesus sempre ensinava por parábolas e todas tinham um significado oculto que só era revelado aos seus discípulos. Observe também lá, leia você mesmo, Mateus 13, 10 a 11. Também leia o capítulo 34 e o versículo 35, se eu não me engano, tá? Vai lá ler. Leia aí você mesmo. Significavam coisas bem diferentes, embora houvesse sentidos comparativo. Então, obviamente, não era literal esse texto. Então, esse texto aí, né, que você falou da parábola do rico e do Lázaro, refutado. Então vamos lá, Kaique. Mais uma vez aí, com todo respeito, você ficou pedalando aí, né? E você não saiu do lugar. Você perdeu um rumo aí no debate. E você também não conseguiu refutar nada. E quando você fala aí que eu usei falácias, eu quero te dizer que em momento nenhum eu usei falácia. Tudo que eu falei está baseado na Bíblia. Aí eu te pergunto, a Bíblia ela é uma falácia? Não, a Bíblia ela é a palavra de Deus. E você disse também que eu tentei denegrir a sua pessoa, mas em momento nenhum eu tentei denegrir a sua pessoa. A única coisa que eu fiz, né, foi dizer aí que você estava fugindo do tema. E também eu chamei a sua atenção sobre aí respeitar a fé do próximo. E o engraçado agora é que você disse também que eu menti, né, acusando eu de mentiroso aí. Aí eu pergunto a você e ao amado ouvinte que está ouvindo esse debate, falar sobre a Bíblia é mentir? É óbvio que não, né? Falar sobre a Bíblia é algo muito agradável, é falar sobre a palavra de Deus.
E o que estou fazendo aí é mostrando a você o conceito correto que a Bíblia ensina sobre a imortalidade da alma. Lá, quando nós lemos lá em João 8, no versículo 32, lá está dizendo: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então eu estou tentando ajudar você a conhecer a verdade. Você está entendendo, meu querido? E você disse também nessa sua fala aí que eu menti, porque eu disse que tem poucos textos que vocês usam para tentar provar a mortalidade da alma. Mas é engraçado isso, né? Vamos analisar aí quem está mentindo então. Na sua fala anterior, você disse que tinha mais ou menos uns 200 textos. Você disse que tinha mais ou menos uns 200 textos que provavam a mortalidade da alma. E agora nessa fala sua aí, você já mudou de ideia. Você está dizendo aí que tem uns 50 textos. Antes era 200 textos e agora é 50 textos. Então, na verdade aí, os textos que você usa, dá para contar no dedo aí, a quantidade de textos que você usa aí, que você citou no debate. E você pediu desculpas aí pela forma, né, que você agiu aí na sua fala anterior. Eu quero te dizer, meu querido, que eu te perdoo, viu? Você está perdoado. E você também falou sobre a expressão dormir, né? Ou sono. Quando nós lemos ali em João, capítulo 11, versículo 11, nós vemos ali Jesus ele usando a expressão dormir para Lázaro. E a mesma expressão dormir é mencionada também em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 14. Aí uma pergunta, mas por que a Bíblia ela usa essa expressão aí, dormir e sono? As expressões dormir e sono usada na Bíblia é somente usado para os justos, essa expressão dormir e sono, somente usado para os justos e para os que é os salvos, né, no caso. E nunca essa expressão aí é usada para os ímpios. Quando essa expressão dormir e sono ela é usada para o justo, essa expressão dormir significa que os salvos eles estão descansando, porque eles já não têm mais ligação, né, com esse mundo, com essa vida aqui. Você está entendendo? E nem com as labutas aqui dessa vida. Agora a expressão dormir, ela não é usada para os ímpios, né? A expressão dormir não é usada para os ímpios. Para os ímpios cabe a expressão tormento e castigo eterno. Então a expressão usada para os ímpios é somente tormento e castigo eterno. Quando nós lemos lá em Mateus capítulo 25, versículo 46, diz assim, Mateus capítulo 25, versículo 46, e irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. A palavra tormento eterno aqui, no grego, é kolazim, ou kolazo, e pode sim significar podar, né? Como está escrito na Bíblia de vocês. Vocês traduziram por podar essa palavra aqui, kolazim, que é o tormento aqui em Mateus 25, versículo 46. Então, essa palavra kolazim, ela pode sim significar podar, porque é um dos significados dessa palavra, mas sempre kolazim ela é traduzido por punir. E até a própria Bíblia de vocês, a tradução do Novo Mundo, ela traduz, né, a palavra kolazim por punir. Está lá em Atos capítulo 4, versículo 21. Pode conferir aí na sua Bíblia, você entendeu? E lá em Mateus 25, versículo 41, está dizendo: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Lá em Daniel capítulo 12, versículo 2, está dizendo que outros ressuscitarão para vergonha e desprezo eterno. Lá em Apocalipse capítulo 14, versículo 10, está dizendo que alguns serão atormentados com fogo e enxofre. Lá em Marcos capítulo 9, versículo 43, está dizendo que o inferno, o fogo ele nunca se apaga e o bicho ele nunca morre. E quando nós olhamos lá em 2 Pedro capítulo 2, versículo 4, lá está dizendo assim: porque se Deus não perdoou os anjos que pecaram, antes os lançou no inferno, entregando-os às cadeias de escuridão, reservando-os para o juízo. Vamos ler o versículo 9 agora. Assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia do juízo sob castigo. Olha só, sob castigo. E algumas versões da Bíblia, olha como que eles traduzem essa palavra aí, de 2 Pedro capítulo 2, versículo 9. Na linguagem de hoje está dizendo debaixo de castigo. Na Bíblia de Jerusalém está dizendo sob castigo.
Na NVI está em castigo, na NVT está sob castigo e na tradução brasileira está sob castigo, entendeu? Então, meu querido, os ímpios, eles estão sendo reservados, conforme está escrito em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 9, sob castigo eles já estão. E depois do juízo final, eles ressuscitarão para serem lançados no lago de fogo de enxofre. Você está entendendo? Que no caso é Geena. Eles serão lançados no Geena, que é o lago de fogo de enxofre. Então a expressão dormir não é usada para os ímpios, a expressão dormir é usada somente para os salvos, porque eles estão, o corpo deles, né, está descansando, o corpo está dormindo, né? E isso significa que eles não têm mais ligação com este mundo, com essa vida. O engraçado também é que ao mesmo tempo que você diz que reconhece que a palavra alma tem vários significados, depois você já esquece que a palavra alma ela é uma palavra polissêmica. Aí você quer destacar somente quando ela é traduzida por vida. Mas os textos que ela vem com sentido aí de parte imaterial do homem, você quer menosprezar, né? E o bom também é que você reconheceu que a palavra hebraica ruá e grega pneuma, que é espírito, tem outros significados. E você citou que um dos significados é o espírito que a pessoa revela ter. E isso aí é um sinal que você já está compreendendo, né? Que a palavra espírito significa substância incorpórea e material do homem. Eu gostaria de aproveitar também, e já que você não trocou as palavras espírito naqueles 4 textos que eu te passei, eu vou fazer isso aí para você, então, para mostrar aos ouvintes que realmente perde o sentido. Então, esses textos aí, esses 4 textos, eu vou trocar a palavra espírito, né, por respiração, fôlego, ar, você entendeu? Então, o primeiro que eu vou ler aqui, trocando a palavra espírito, é Atos capítulo 17, versículo 16, que diz assim: E enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se comovia. Eu vou ler novamente. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu respiro se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria. Então, notamos aí, amado ouvinte, que perdeu totalmente o sentido do texto. Vou ler agora Atos capítulo 19, versículo 21, trocando a palavra. Diz assim: E cumpridas estas coisas, Paulo propôs ir em fôlego, ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e pela Caia, dizendo: Depois que houver estado ali, importa-me ver também em Roma. Então note aí que perdeu novamente o sentido. Agora eu vou ler aqui 1 Coríntios capítulo 5, versículo 5 e trocar a palavra espírito novamente. Seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o ar seja salvo no dia do Senhor Jesus. Novamente perdeu totalmente o sentido. Agora eu vou ler aqui em 2 Coríntios capítulo 7, versículo 1 e trocar a palavra espírito. Diz assim: Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e da respiração, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Novamente aqui perdeu totalmente o sentido. Então nós vemos claramente aí que a palavra espírito, ela também significa a parte incorpórea, a parte imaterial, né, a substância imaterial do ser humano. E você perguntou também de onde eu tirei o terceiro céu na Bíblia. Então eu vou ler aqui na sua própria Bíblia, na tradução do Novo Mundo, lá em 2 Coríntios capítulo 12, do versículo 2 ao 4, quando o apóstolo Paulo ele foi arrebatado ali até o terceiro céu, né? E lá está falando claramente que é o paraíso. Então eu vou ler para você na sua própria Bíblia, na tradução do Novo Mundo, das Sagradas Escrituras. Diz assim, 2 Coríntios, capítulo 12, do versículo 2 ao 4. Conheço um homem em união com Cristo, o qual há 14 anos, quer no corpo não sei, quer fora do corpo não sei, Deus sabe, foi arrebatado como tal até o terceiro céu. Sim, conheço tal homem, quer no corpo, quer a parte do corpo não sei, Deus sabe, que foi arrebatado para o paraíso. E ouviu palavras inefáveis, as quais não são lícitas o homem falar. Então, até na sua própria Bíblia, meu querido, está dizendo aqui, tem a palavra terceiro céu,
na sua própria Bíblia. Você está me entendendo? Sobre Mateus 10, 28, você disse que você não sabia que havia pulado a parte lá onde Jesus ele diz, e não podem matar a alma. Aí eu te pergunto, será mesmo que você esqueceu dessa parte, quando Jesus ele falou, e não podem matar a alma? E lá no versículo 28, é só na Bíblia de vocês, viu, que vem traduzido por destruir. Nas outras demais versões da Bíblia, não vem como destruir, porque o correto é perecer a alma e o corpo no inferno. Então o correto não é destruir, é perecer a alma e o corpo no inferno. E aí também você tentou refutar esse texto aí, você usou o mesmo texto, né, da sua primeira fala, sendo que eu já havia refutado esse texto que você usou de Ezequiel, capítulo 18, versículo 4. E eu vou ter que te lembrar mais uma vez, né, que a palavra alma ela é uma palavra polissêmica, tem vários significados. E aqui em Ezequiel, capítulo 18, versículo 4, vem com o significado de vida, né, da pessoa, e não a parte interior do homem. Nós sabemos que Adão ele pecou, né, e através do pecado de Adão veio o pecado no mundo. E nós sabemos que depois de 930 anos, Adão ele morreu. E é por isso que fala, né, em Ezequiel capítulo 18, versículo 4, que a alma que pecar, ela morrerá. Ou seja, o corpo da pessoa que peca, um dia vai morrer mesmo, igual aconteceu com Adão, depois de 930 anos de vida, depois que ele havia pecado, que ele morreu. Mas quando Jesus ele disse aí nesse texto aí de Mateus capítulo 10, versículo 28, que sobre a alma, né, que é a parte material, ele disse lá que a alma ela não morre, segundo o que Jesus disse. Outra coisa que eu achei engraçada é que você cita por várias vezes sobre a verdadeira vida do homem. Aí eu pergunto a você e ao amado ouvinte que está ouvindo esse debate, será que existe então uma falsa vida do ser humano? Será que tem então a falsa vida do ser humano? Porque você cita várias vezes sobre a verdadeira vida do homem, não deu para entender isso. Pelo jeito, então, deve existir a falsa vida do ser humano, né? Quando você cita lá em Ezequiel 18, versículo 4, quando Deus ele fala lá, eis que todas as almas são minhas, e a alma que pecar, ela morrerá, é simples isso aí. Por que Deus ele falou, eis que todas as almas são minhas? É porque Deus ele é soberano e ele tem o controle sobre toda a vida e de toda a humanidade. E todo o contexto aqui da palavra alma está se referindo ao corpo, né? Porque o corpo é a matéria que morre, e não a alma, a parte material, imaterial do homem, que o homem possui. Então é o corpo que morre. E lá em Romanos capítulo 5, versículo 12, diz que através do pecado veio a morte. E isso aí se refere à morte do corpo. E lá em Romanos 6, versículo 23, também diz que o salário do pecado é a morte. E também está se referindo à morte do corpo, compreendeu? Sobre o versículo 39 do capítulo 10 de Mateus, vou repetir mais uma vez, hein? Jesus ele quis dizer aqui que quem perder a sua vida, ou seja, a morte do corpo, né? Por amor de Jesus, achará a vida, ou seja, terá a vida eterna, a salvação. Lá em Gênesis 35, versículo 18, é a alma mesmo, viu? A substância incorpórea e imaterial que saiu do corpo de Raquel. E lá em 1 Reis, capítulo 17, versículo 22, é a alma mesmo, viu? A substância incorpórea que está dizendo aqui. Substância incorpórea imaterial, né? Que tornou a entrar no corpo daquele menino e ele ressuscitou. Salmo 42, versículo 6, que eu já mencionei, corrobora com isso. Porque lá está dizendo que a alma ela está dentro do homem, dentro do ser humano. E você tenta também explicar, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 8, dizendo que eles tinham só uma esperança celestial. Eu acho aí que você não deve ter percebido que na sua Bíblia, né, na tradução do Novo Mundo, diz que eles tinham boa coragem de ficar ausentes do corpo. Olha só, hein? Eles tinham boa coragem de ficar ausentes do corpo e fazer um lar com o Senhor. Aí você fez ligação ali com o texto de Atos capítulo 24, versículo 15, onde lá fala que haverá ressurreição tanto de justo como dos injustos. Mas aqui, nesse texto, não está querendo dizer que essas duas ressurreições, tanto dos justos como dos injustos, será ao mesmo tempo, no mesmo momento. Mas eu acredito aí que você citou isso, porque a crença de vocês
é que no milênio haverá ressurreição tanto de justo como dos ímpios, né, na doutrina de vocês. Mas lá em Apocalipse capítulo 20, versículo 4, fala das almas que ressuscitaram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas no versículo 5 fala sobre outros mortos que não reviveram. Pode conferir aí na sua Bíblia, né? Isso é depois do milênio. Lá fala que no versículo 5 fala sobre os outros mortos que não reviveram até que os 1000 anos se acabassem. E aí eu pergunto, quem que são esses mortos aí que não reviveram? Esses mortos aí são os ímpios. E os ímpios eles só ressuscitarão após o juízo final. Pode ler aí você em Apocalipse aí, no Apocalipse capítulo 20, que a partir do versículo 11 ao 15 começa a falar sobre essa ressurreição dos ímpios aí, que é depois do juízo final. Confere aí para você ver na sua Bíblia, na tradução do Novo Mundo. Sobre a parábola aí do rico e do Lázaro, você falou sobre parentes, né? Os parentes salvos, né? Deles poderem falar com seus próprios parentes que estavam lá sofrendo. Mas qual que é a explicação disso aí? O seio de Abraão, que era o paraíso do Antigo Testamento, ele ficava também no Seol, né? Que é o inferno. Mas os salvos eles ficavam em um lugar separados. E porque tanto os justos como os ímpios eles iam para o Seol? É porque mesmo eles estando separados por um abismo, mesmo assim eles estavam no mesmo lugar, né? É porque Jesus ele ainda não havia pagado o preço na cruz do Calvário. Mas agora todos os salvos eles vão direto para o terceiro céu, para o paraíso, porque Jesus Cristo ele já pagou o preço na cruz do Calvário e resgatou o cativeiro. Agora, por que nós devemos acreditar ali na parábola que Jesus ele contou do rico e do Lázaro no Lucas capítulo 16? Em primeiro lugar, é porque a parábola é uma narrativa verdadeira. Jesus não ia contar uma mentira. Jesus não ia contar uma história de carunchinha. Em segundo lugar, a parábola ela serve para trazer uma lição moral e espiritual. Terceiro lugar, a parábola ela nunca parte de algo falso, né? Jesus ele não ia contar uma mentira. Em quarto lugar, Jesus ele dá nome para aqueles personagens. A única parábola na Bíblia que Jesus ele dá personagem para os nomes, ele dá nomes para os personagens, você entendeu? Em quinto lugar, o seio de Abraão ele era o paraíso do Antigo Testamento. E em sexto lugar, a narrativa ela ilustra a vida após a morte e ela está toda em conformidade com a Bíblia, com as Sagradas Escrituras, compreendeu? E eu também gostaria de dizer para você que você esqueceu sim, viu, de refutar vários textos. E ainda, você nem comentou nada sobre Eclesiastes capítulo 9, versículo 5. E eu acredito que é porque você concordou, né, que o contexto ele explica que os mortos eles não têm ligação mais nenhuma com essa terra, com essa vida. Porque lá tem a expressão claramente debaixo do sol, do que se faz aqui debaixo do sol. E também o texto de Isaías 14, versículos 6 a 11, onde lá deveria ser cantada uma música irônica ao rei da Babilônia. Quando o rei da Babilônia foi ali para o Seol, para o inferno, os mortos foram ao encontro dele e disse para ele: tu adoeceste como nós e tu estás semelhante a nós. Eles estavam conscientes ali no inferno, no Seol, no Hades, no mundo dos mortos. E também você não refutou o texto de Mateus capítulo 17, versículo 3, onde Moisés, né, ele já havia morrido. Moisés ele apareceu ali no Monte da Transfiguração e ele estava em estado de total consciência. Ele estava conversando ali com Jesus e com Elias no Monte da Transfiguração. E você não refutou também esse texto. Entendeu, meu querido? Bom, então, às vezes, como eu já disse, né, às vezes eu esqueci de alguns textos, não deixei muito claro. Bom, mas só para lembrar, tá, isso daí não prova nada, porque, em primeiro lugar, você é muito mais velho que eu, né? Em segundo lugar, você é muito mais inteligente, por causa que você pesquisa mais, também talvez fez teologia, sabe mais da Bíblia do que eu, né? Eu nem li a Bíblia completa. Talvez não deixei claro tal texto, mas é assim, né? Mas eu acho que eu deixei, né? Claro, todos os textos. Bom, qualquer coisa daí é só ir lá pesquisar no JW, né? Mas eu acho que eu deixei tudo claro sim, né? Os textos.
Bom, mas só lembrando, né? Isso não prova nada, porque pode vir alguém aqui debater melhor que eu, pode vir outra pessoa e debater pior que você, então isso daí não prova nada. O que prova é o Espírito guiado por Deus que vai determinar qual que tem mais sentido, sabe? Qual que é melhor, né? Vamos dizer assim, qual é a melhor doutrina, aquela que faz mais sentido, né? Sabe? Tipo, é isso daí, né? Então, eu acho que eu estou certo, né? Eu acredito nisso, pois meus argumentos, eles têm mais sentido, eles são, tipo, mais lógicos, sabe? Imagina, você vai, você vai, tipo, mora, né? Por exemplo, você mora, né? Daí você vai lá pro céu e daí Jesus ressuscita você de novo, isso não faz sentido, né? Também acho que os meus raciocínios são mais lógicos, né? E tem sim muitos textos, né? Eu tava até pesquisando, tem mais textos que provam que a alma é sim algo de Deus, né? Não que ela vai lá pro céu, enfim, vai vagar lá no céu, né? Tipo, aí eu vou estar lá no céu, não, né? E como eu já disse, né? Tem vários significados também aquela palavra, né? Então eu quero agradecer, tá? Por você aceitar o debate, lembrando de novo, me perdoa, tá bom, amigo? Eu não quis te ofender, tá? Me perdoa lá se eu ri ou se você se sentiu mal, né? Alguma coisa lá, talvez eu ri, mas eu quis rir do argumento, sabe, em si. Eu queria fazer uma ilustração, né? Mas é assim, né? É com os erros que nós aprendemos. Terimo. Bom, agora deixa eu fazer minhas perguntas, tá bom, amigo? Eu vou usar o texto de Coríntios. O texto aqui eu vou para Coríntios 15:16 agora, que diz bem assim, ó. Se os mortos não serão levantados, olha agora, Cristo também não foi levantado. Então ele deixa bem claro, né? Que os mortos precisam sim levantar, tá bom? Porque como vai levantar se a alma é imortal? Não faz sentido isso, né? Horas aí detona o conceito da doutrina imortalista, pois porque eles pereceram, já que deveriam estar garantidos com sua alma no céu, me diz isso daí. Ali diz claramente que se não tiver ressurreição, os justos estarão perdidos. É isso daí que tipo quer se referir, né? Mas tem mais, você critica nós, né, por falarmos de pessoas celestiais e pessoas que estarão na terra. Mas veja o que diz o verso 40. Há corpos celestiais e corpos terrenos, mas a glória dos corpos celestiais é de um tipo, dos corpos terrenos é de outro. Quer mais? Bom, eu trago mais. Veja o verso 32, você diz que os contextos derrubam o texto, eu só estou vendo que eles estão fortalecendo. Bom, verso 32 diz bem assim: se como outros homens eu lutei com feras em Éfeso, de que me adianta isso? Olha agora, se os mortos não serão levantados, olha agora, comamos e bebamos, pois amanhã morreremos. Então morre, acabou, meu amigo. Porque se os mortos não serão levantados, então quer dizer que nós estamos lá no pó, né? Tipo, só o nosso espírito, né? A nossa alma, a nossa vida volta a Deus, porque é de Deus. Então, somente isso. Então não que nós vamos estar no céu, nós vamos estar lá conversando com Deus, enfim, não. Isso daí não existe, porque ali, ó, o que diz ali? Porque nós morreremos. Ali não diz que o espírito vai para o céu. Não, ali diz que os mortos não serão levantados, ou seja, se eles não serão levantados, então nós vamos estar lá, tipo, dormindo, né? Só isso, como eu já citei, né? Que diz que nós estamos dormindo, não que nós estamos lá. Imagina, você mora, você vê assim, você subindo, você vê seu corpo lá, isso daí não existe, né? Isso daí é ficção. Bom, ali diz claramente, né? Nem preciso refutar mais, né? Bom, que vai para o céu, porque ele não falou isso, né? Se fosse falar que nós íamos para o céu, ele iria falar algo parecido assim, tipo, que nós vamos para o céu. Mas ele deixou claro, não era raciocínio, por favor. Ele ia dar pelo menos uma pista, mas ele não deu. Ele só falou que nós morreremos e deu. Só isso. Então, amigo, eu agradeço por tudo, tá? Então, como eu já disse ali, perdoa, tá bom? Mas é assim, vamos ser amigos, tá bom? Tamo junto, beleza? Valeu! Ô Kaique, eu que agradeço aí, meu querido, de você ter participado aqui do canal Assembleano Apologista, de ter feito esse debate comigo aqui. Vamos continuar sendo amigos sim, tá bom?
Gostaria de explicar também aí sobre 1 Coríntios capítulo 15, versículo 16, o 40 e o 32. A explicação disso aí é que naqueles dias lá, alguns eles não criam na ressurreição do corpo glorificado, né? Que os salvos eles iriam ressuscitar com o corpo glorificado. E também eles não criam que Jesus havia ressuscitado com o corpo glorioso. E o apóstolo Paulo ele estava refutando aqui esse tipo de crença deles. E no versículo 16 diz assim: porque se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, porque todos permanecem no pecado. E Paulo, em momento nenhum, ele fala aqui da alma, né, que é substância incorpórea. Aqui ele não está citando da alma, substância incorpórea do ser humano, mas ele está tratando aqui da ressurreição de corpos. E nesse momento eu gostaria também de falar mais uma vez qual é o objetivo da ressurreição do ser humano. Se o ser humano ele tem uma alma que permanece, né, após a morte do corpo, qual é o objetivo então dessa ressurreição, do homem ressuscitar? O homem ele precisará ressuscitar para ele poder receber um corpo glorioso que é igual ao de Jesus, né? Conforme está escrito lá em Filipenses capítulo 3, versículo 20 e 21, lá fala que nós iremos receber um corpo glorioso igual ao corpo de Jesus. E vai uma pergunta: e como que era o corpo de Jesus? O corpo de Jesus ele ressuscitou com um corpo que ao mesmo tempo ele tocava no material, porque ele comia peixe e mel silvestre, né? Conforme está escrito em Lucas capítulo 24, versículo 41, 42 e 43. Ele tinha um corpo também de carne e osso, né? Conforme está escrito lá em Lucas capítulo 24, versículo 39. E o corpo dele ele tocava também tocava na matéria, né? E ao mesmo tempo o corpo dele atravessava a parede. Ele passou pelas portas lá, quando estava o templo tudo fechado. Está lá em João capítulo 20, versículo 19. Então, Jesus ele tinha um corpo espiritual e material ao mesmo tempo. E nós receberemos também, né, um corpo glorioso para poder habitar na nova terra, onde a Nova Jerusalém ela descerá do céu nessa nova terra. Então, o mundo material mais mundo espiritual é igual corpo espiritual e material ao mesmo tempo. É esse corpo glorioso que nós vamos receber, igual ao corpo de Jesus. Então, para finalizar agora, eu gostaria de citar vários textos que a Bíblia nos mostra que o homem ele tem uma alma, que é uma substância incorpórea e imaterial que sobrevive após a morte do corpo. Quando nós lemos lá em Salmo 42, versículo 6, lá está falando que a alma ela está dentro do homem. E quando nós lemos lá em Gênesis capítulo 35, versículo 18, lá fala que a alma de Raquel saiu do corpo dela quando ela morreu. E lá em 1 Reis capítulo 17, versículo 22, fala que a alma do menino tornou a entrar no corpo dele e ele ressuscitou. Em Eclesiastes capítulo 12, versículo 7, fala que o espírito ele volta para Deus. Lá em Apocalipse capítulo 20, versículo 4, o apóstolo João ele viu as almas dos que foram degolados. Lá em Isaías 14, versículo 6 ao 11, fala lá sobre o rei, né, aquela música irônica que deveria ser cantado quando o rei da Babilônia ele foi para o inferno. E nessa música os mortos foram ao encontro dele e disse para ele: tu adoeceste como nós e tu estás semelhante a nós. Estavam num estado de total consciência e conversando lá no Seol, que é o mundo dos mortos. Lá em Apocalipse capítulo 6, versículo do 9 ao 11, nós vemos lá claramente que o apóstolo João ele viu as almas daqueles que foram martirizados aqui na grande tribulação, e eles estavam lá no céu conversando com Deus, eles estavam clamando a Deus por justiça, estavam num estado de total consciência. E esse versículo eu nem havia citado ele no debate, nem precisou de eu citar ele no debate. Lá em Atos capítulo 7, versículo 59, quando Estevão ele estava morrendo, ele viu Jesus em pé à destra de Deus Pai. E Estevão disse para Jesus: recebe o meu espírito. Lá em Lucas capítulo 23, versículo 43, Jesus ele disse para o ex-ladrão lá na cruz e disse para o ex-ladrão: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E esse texto aqui, no original, não tem vírgula não, viu? Não quer dizer que é no futuro não. Jesus disse para ele: hoje mesmo, naquele momento, quando eles morressem, o ex-ladrão ele estaria com Jesus no paraíso.
E lá em Mateus 17, versículo 3, Moisés apareceu juntamente com Elias no Monte da Transfiguração. Ele estava morto e ele apareceu no Monte da Transfiguração falando com Jesus e com Elias num estado de total consciência. E lá em Salmo 89, versículo 48, tem uma pergunta lá. A pergunta é a seguinte: que homem que não veja a morte e que livre a sua alma do mundo invisível? Olha essa pergunta, hein? E lá em Marcos capítulo 12, versículo 26 ao 27, está dizendo lá que Deus é Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E lá está falando que a alma ela não morre, porque Deus é Deus dos vivos e não dos mortos. Então, se Deus ele é Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, e Abraão, Isaac e Jacó eles já estavam mortos, e lá fala que Deus ele é Deus dos vivos e não dos mortos, isso significa que as almas deles, de Abraão, Isaac e Jacó, estavam vivas e estavam em algum lugar. Deu para compreender? Em 1 João capítulo 3, versículo 14, está dizendo lá que o homem ele passa da morte para a vida. E também a parábola do rico e do Lázaro, lá em Lucas capítulo 16, versículo 22 ao 31, nós vemos lá que essa história aí, ela não é uma história fictícia, mas aconteceu de verdade, porque Jesus ele não conta uma história de carunchinha. Jesus ele não pode mentir. E nós vemos claramente lá que Lázaro ele morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, e o rico ele morreu e estava lá em tormentos no céu, no Hades, que é o mundo dos mortos. E lá em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 8, diz dessa forma: desejamos deixar este corpo para habitar com o Senhor. O apóstolo Paulo ele também desejava partir e estar com Cristo. Está lá em Filipenses capítulo 1, versículo 21 ao 23. O apóstolo Pedro também ele falou sobre deixar o seu corpo. Está lá em 2 Pedro capítulo 1 e versículo 14. E para terminar agora, eu gostaria de citar também novamente 2 Pedro capítulo 2, o versículo 4 e o 9. Quando lá diz que assim como Deus ele lançou os anjos que pecaram no inferno nas cadeias e ficando reservados para o juízo, Deus também lhe reserva os injustos para o dia do juízo e sob castigo ainda. Então, você que está ouvindo esse debate aí até o final, espero que esses versículos aí que eu citei aí ajuda a reforçar aí para que você venha compreender melhor sobre o conceito verdadeiro que a Bíblia apresenta sobre a alma, que a alma ela é substância incorpórea, imaterial e que ela sobrevive após a morte do corpo, o estado intermediário da alma após a morte. Mas como eu sempre digo, nós devemos tomar cuidado, porque Jesus Cristo ele disse lá em Mateus capítulo 22, versículo 29, errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. E lá em Oséias capítulo 4, versículo 6, lá está dizendo que o povo ele foi destruído porque lhe faltou conhecimento. E lá em João 8, versículo 32, está dizendo, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E lá em Mateus capítulo 24, e versículo 11, está dizendo que surgiriam muitos falsos profetas que enganariam a muitos. Então você que acompanhou esse debate até o final aí, espero que você possa continuar crescendo na graça e no conhecimento, e fiquem todos na paz do Senhor. Bom, meu nome é Kaique Tambosi. Sim, autorizo você pôr os meus áudios no seu canal lá do YouTube, né, para pôr na internet.